Falar sobre o Liga da Justiça, Zack Snyder, não é falar sobre o filme, é falar sobre a história por trás desse filme. Uma história de superação, uma história de determinação, uma história de redenção, onde heróis da vida real realizaram o sonho de um homem. Um homem que teve que superar obstáculos na sua vida, percas familiares e até mesmo a desacreditação do seu trabalho. Ou atores que outrora também machucados, feridos, hoje têm o seu arco de redenção. E hoje nós vamos falar sobre esse filme e também sobre a história por trás do Liga da Justiça, Zack Snyder. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alex. Eu sou o apresentador do podcast Multicamadas. E a minha frase para hoje é: We live in a society. E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse filme, essa celebração dos fãs, esse evento que foi proporcionado através de você que assim incentivou, que acreditou, que colocou lá a hashtag Snyder Cut. E principalmente por causa do Snyder, esse homem que é mais que um herói, ele é um mito, uma lenda, por todo o arco de superação que ele teve. Lógico que eu vou comentar sobre trailer, sobre coisas que eu gostei. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir para você que estiver ouvindo no Spotify ou no YouTube, segue a gente, viu? Eu vou estar soltando esse podcast os dias de sexta-feira, às 18 horas, e quarta-feira, às 19 horas, que vai sair um Drops, um programa mais curto. Então, segue a gente, deixa seu like, comenta bastante. Diz aí o que vocês acharam desse podcast, o que vocês acham da história do Zack Snyder. E vamos ao programa. Galera, seguinte, eu preciso contextualizar vocês do que é o Snyder Cut, ou o Liga da Justiça Zack Snyder. Mas para isso eu preciso contar todo o arco, toda a trajetória entre o Snyder, a Warner Bros. E a DC, até chegar nesse exato ponto. Praticamente de um ponto A a um ponto B. Seguinte, a história do Snyder com a DC/Warner começa com o filme Man of Steel, O Homem de Aço, onde o Zack Snyder foi contratado para que ele pudesse trabalhar com esse personagem, o Superman na época. Tanto que antes disso foi convidado Christopher Nolan, que fez a trilogia Batman, o Batman Cavaleiro das Trevas, mas ele acabou recusando porque não era a praia dele fazer filmes sobre heróis. Mesmo assim, ele, junto com o Zack Snyder, fizeram esse primeiro filme, e o filme Homem de Aço foi um pouco controverso, teve muitas polêmicas, muitas divisões, porque trazia uma visão muito realista e até sombria, soturna sobre esse personagem. Ainda assim, os fãs tiveram esse meio que racha, essa divisão de... Teve pessoas que gostaram, teve pessoas que não gostaram do filme. Mas ainda assim a Warner acreditou no trabalho do Zack Snyder e deu a ele a chance de trabalhar com o Batman vs Superman, que é praticamente um filme com os melhores personagens dos quadrinhos de todos os tempos. Desculpa que você que é fã de Marvel, mas assim, existe essa categoria dos heróis da DC e dos heróis da Marvel. E com certeza os heróis da DC, eles são super-heróis, enquanto os da Marvel são mais seres humanos com superpoderes. Eu acredito que você vai entender. No caso, esse filme, o Batman vs Superman, ele uniu a trindade, os três melhores heróis da DC. O Superman, a Mulher Maravilha e o Batman. E ainda assim esse filme foi controverso. Um filme que também continuou dividindo os fãs, porque veio esse tom mais sombrio, mais dark, mais introspectivo desses personagens. Partindo disso, infelizmente, a crítica também não foi tão boa, a bilheteria foi razoável, o bilhão que a Warner, a empresa, esperava não chegou, infelizmente. Nisso, o Zack Snyder já foi meio que sendo responsabilizado porque nesses dois filmes, tanto O Homem de Aço como o Batman vs Superman, ele colocou muito do autoral dele, muitas das ideias autorais dele. Ainda assim, a Warner deu uma última oportunidade para que ele trabalhasse com esses heróis, mais alguns, no Liga da Justiça, o de 2017, o primeiro que saiu. Só que durante as filmagens aconteceu um problema familiar com o Snyder, uma fatalidade em que a sua filha acabou falecendo. Foi veiculado pela imprensa na época que o Zack Snyder e a Warner tinham entrado num acordo para que
ele saísse da direção do filme e fosse colocado outros diretores. Diretores esses que eu não vou dar palco aqui, porque acabaram gerando uma polêmica ao longo do tempo. E eu vou ser franco aqui com vocês, esse canal não é sobre polêmicas, é sobre reflexão. Então, eu não vou citar o nome deles aqui, mas com certeza vocês conhecem. Enfim, partindo para frente, foi veiculado isso, que o Snyder, ele, junto com a Warner, tinham decidido que ele ia se afastar. Tanto ele como a sua esposa, que também era produtora do filme Liga da Justiça. Passa-se um tempo, depois que teve todo esse rebuliço na vida dele, dá declarações dizendo que, na verdade, ele não queria sair, porque para ele o filme representava um projeto de vida dele. E principalmente depois do que aconteceu, para ele era mais especial ainda continuar no filme, botando a imagem dele. Tanto que ele fez isso até em homenagem à sua filha. E aos poucos ele foi soltando pequenos pedaços do filme, fotos, teasers, trailers, do material bruto que ele tinha. Na época que ele começou a produzir o filme Liga da Justiça, ele foi filmando 2 filmes, como se fossem paralelos. Eu acredito que ele já desconfiava que a Warner já não o via com bons olhos pelos baixos resultados de bilheteria que foram entregues dos outros filmes. Então ele resolveu ir ali meio que na maciota, isso, palavras dele. Ele foi meio que ali esperto, né, entre aspas, filmando 2 versões do mesmo filme. E nisso, ele bateu o pé firme e disse: existe uma versão do filme que eu filmei. Existe uma versão do filme que eu filmei, é ótimo, né? Mas existe uma versão, um corte, o Snyder Cut. Ele colocou essa sementinha na comunidade, ele botou essa sementinha na internet, nas redes sociais, plantou esse projeto no coração do fã, porque a Warner desacreditava ele. A Warner não via o Snyder Cut como um filme, mas sim como a ideia de um homem. Não como um projeto, mas para o Snyder era algo que alimentava o coração dele. Ele sabia o que ele queria fazer. Ele sabia o projeto que iria entregar. Ele sabia dos percalços que isso ia causar. Tanto que até hoje existe esse barulho que a HBO, que é um dos canais do grupo AT&T, que comprou a Warner, eles disseram: não, a gente vai acolher essa ideia, porque eles viram uma oportunidade de trazer mais inscritos para o seu serviço de streaming, o HBO Max. Mas aqui eu quero colocar um parêntese, um ponto, uma vírgula aqui para vocês, que é o seguinte: muita gente, e eu ouvi nesses últimos dias, que disse assim, que na verdade essa vitória é da produtora, essa vitória para o HBO Max, essa vitória não é para o fã. Mas quem fez acontecer foi o fã, quem fomentou as redes sociais foi o fã, quem acreditou nesse projeto, abraçou com o Snyder, um homem desacreditado, foi o fã. E eu sou dos anos 90, numa época onde a gente não tinha tanto acesso à internet. Era um acesso restrito, poucas pessoas tinham. Mas hoje a gente tem como chegar até o produtor, até o diretor, deixar lá nossa mensagem, ou seja, de agrado ou de desagrado. E isso foi interessante para o progresso desse filme. Isso foi interessante para que esse filme acontecesse de verdade. A luta das pessoas que acreditaram. Então, por mais que exista um investidor financeiro, que existe de fato, o HBO Max investiu dinheiro, investiu mais 50 ou 70 milhões para finalizar o filme, do jeito que o Snyder queria. Existem os produtores que querem receber a sua bonificação pelo filme, mas nós somos investidores emocionais. Cada um de nós empregou ali um pouco do seu sentimento, da sua carne, do seu sangue, do seu tempo para acreditar nesse projeto. Então, ninguém pode tirar esse mérito do fã. Isso eu ouvi, é interessante, do Pablo, do Quatro Coisas. As coisas que eu for comentando, eu vou deixar o link na descrição aqui. Mas o Pablo do Quatro Coisas, que ele disse que nós vivemos a década do fã. E de fato, porque há pouco tempo atrás saiu um trailer do Sonic, que era um Sonic meio realista, era meio bagaceiro, vamos ser sinceros, vamos ser franco aqui. Quem acompanhou na época viu que houve um hate absurdo. Hate é o ódio. Houve um ódio absurdo contra o filme do Sonic. Houve um ódio absurdo porque as pessoas não se identificavam com aquele Sonic.
que era a nostalgia da infância, do jogo, da Sega. Pô, eu falo por mim, eu joguei um pouco de Sonic também. Eu jogava mais Mario. Desculpa quem era partidário da Sega, mas Nintendo. Mas o que acontece? Houve essa movimentação dos fãs que reclamaram, que disseram que não queriam aquele Sonic. E a empresa, ela catou e disse, poxa, não, realmente, o fã merece mais. Eles foram e trocaram o personagem, remodelaram o personagem. E o filme foi um sucesso. Então hoje, o fã, ele tem vez e tem voz. Seja para o bem ou para o mal. Porque isso me remete a um caso recente também de um anime. Eu acompanho animes também, gente. Então, às vezes eu vou soltar algum comentário aqui de anime. Mas o Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs, ou Attack on Titan, aí depende de como você lê, interpreta e tal. O que aconteceu? A última temporada do anime foi produzida por um estúdio diferente das outras anteriores. Eu acho que é o MAPPA, não me recordo, desculpe. Acabou que saiu essa quarta temporada com uma qualidade não tão legal como as outras. E os fãs foram no Twitter e reclamaram com a equipe de produção do anime. Reclamando com os animadores, com o diretor. E alguns outros foram elogiar o estúdio, dizendo que o estúdio fez bem, que foi uma oportunidade deles verem a quarta temporada animada, porque parecia que não tinha tanta expectativa que isso fosse acontecer. Mas aconteceu, né? Estamos vendo aí. Qual o ponto-chave dessa situação? Que foi cobrar da equipe de animação e não do estúdio. O estúdio é quem contrata a equipe de animação, meus amigos. Então, o orçamento é dado pelo estúdio. A equipe de animadores é dada pelo estúdio. O tempo que esses animadores vão ter para produzir uma obra é dado pelo estúdio. E as pessoas meio que se cegaram para isso. E a gente acaba fomentando também uma cultura muito negativa, que é do estúdio, que acaba sendo endeusado, e a equipe de produção, que são os verdadeiros heróis, eles acabam meio que subjugados. Então a gente tem que ter inteligência na hora que a gente for twittar alguma coisa, comentar algo, entender toda a situação. Mas com certeza, o outro herói dessa saga, além dos fãs que acreditaram, foi o próprio Zack Snyder. Em tudo aquilo que ele passou. E é engraçado porque eu vi uma entrevista de um canal do YouTube brasileiro que tem até um blog. Os caras foram entrevistar o Zack Snyder. E muito legal, é o Zack Snyder, Liga da Justiça, ou snydercut.com.br. Linkzinho na descrição, vocês já sabem. Mas eles fizeram entrevista com o Snyder perguntando sobre todo esse processo do Snyder Cut. Como é que chegou nesse ponto? E ele explicando que ele tinha esses pedaços do filme que ele foi publicando na internet, que houve engajamento das pessoas e principalmente ele comentou sobre a sua filha que acabou cometendo um ato suicida. E ele comentou também sobre o seu problema de dislexia. E me perdoe se você estiver vendo esse podcast, porque eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas dislexia é tipo uma falta de atenção. Ele não consegue se focar em um determinado assunto. E foi uma entrevista muito legal. E sabe o que é mais engraçado? E isso eu trago para aqui, pra gente, brasileiro. O brasileiro, ele é solícito e empático. Por que ele é essas duas coisas? Porque o brasileiro, na época que saiu o Homem de Aço e quando saiu o Batman vs Superman, fã brasileiro, cara, ele abraçou. Mesmo Liga da Justiça, foram sucessos aqui. Mesmo não tendo toda a participação do Snyder no último filme, o pessoal abraçou. Isso é muito legal. A gente vê que o brasileiro, ele é aquele cara que compra briga quando ele vê uma injustiça. E, de certo modo, o Snyder foi injustiçado. E isso é muito engraçado do brasileiro. Dele se envolver, ele é emotivo. Ele é aquela pessoa de garra que luta pelo seu próximo. Eu acho muito legal isso, eu acho muito interessante. E ele comentando sobre a questão da distribuição, por exemplo, que ele não tem poder de distribuição. Ele gostaria de ter esse poder, de poder administrar em cada lugar onde vai sair. Queria que o seu filme fosse colocado em cinema, mas infelizmente nós estamos passando a pandemia. Eu acredito que você está ouvindo nesse momento. Talvez a gente já tenha passado por isso, ou não, deve ter sido esse prolongado, aí é uma questão de se cuida. Vai lançar uma versão preto e branco, eu acho muito legal, a Shining Chrome, cara, maravilhoso, maravilhoso. Mas, por que ele queria que isso acontecesse, que ele tivesse esse controle? Para não acontecer o que aconteceu
há poucos dias atrás, caso você esteja ouvindo no futuro, você vai entender mais ou menos, que teve um vazamento. O pessoal da HBO Max acabou publicando o filme, isso é até engraçado, do Liga da Justiça, no lugar do filme do Tom e Jerry. E vazou o filme inteiro. Eu acredito que se tivesse na distribuição dele, se ele tivesse todo o controle de distribuição, como ele teve no controle criativo, e isso foi uma outra entrevista que eu vi da parte dele, ele não aceitou nenhum dinheiro que viesse desse filme. Ele não aceitou, vírgula. Ele pediu que toda a arrecadação que fosse feita para esse filme fosse doada para instituições de pessoas que têm problemas mentais, que precisam ter esse tratamento especial. E o outro ponto disso é que ele não queria nenhum produtor da Warner colocando o dedo, dizendo que ele tinha que fazer o que ele não tinha que fazer. A princípio, a própria Warner fez uma proposta para ele dizendo: a gente publica aí o seu filme, a gente publica o Snyder Cut. E ele não aceitou, porque ele sabia que se ele deixasse alguém colocar o dedo, não sairia do jeito que ele quer. Mas, dito isso tudo sobre a superação do Snyder e do fã, a minha opinião sobre o diretor Zack Snyder, não pessoa. Pessoa, ele parece uma pessoa muito legal de você conviver, de você talvez conhecer, de ser com um amigo, e toda essa história de superação dele. Mas eu acredito que o Snyder, ele é um ótimo diretor, mas ele não é um diretor virtuoso. Existem diretores que entregam, tipo Tarantino. Tarantino, nossa, os filmes do Tarantino são ótimos. Drink no Inferno, The Jungle, Pulp Fiction. E o Snyder é aquele cara que entrega, mas ele quer contar muitas histórias dentro de um filme. O melhor exemplo disso é o Batman vs Superman. É um ótimo filme, mas ao mesmo tempo é um filme que é muita referência. Cavaleiro das Trevas, Morte do Superman, Origem do Batman. É muita coisa, é uma salada de fruta enorme. É ótimo. Pro fã que acompanha, os filmes do Zack Snyder são graphic novels. 300, eu acredito que foi o melhor trabalho dele. O trabalho primoroso, tanto em fotografia, como em direção, como na produção. O clima, o ambiente, uma adaptação bonita de se ver. O Watchmen também, ele entrega a adaptação. Ele entrega o clima. Mas no Watchmen ele já deu uma leve escorregada, por assim dizer, que ele adaptou o final para o final que não era tão fiel aos quadrinhos. E a mesma coisa foram os filmes da Warner. Ele quis contar várias histórias e num clima muito sombrio, muito introspectivo. Eu acho legal, mas ao mesmo tempo a gente quer ir pro cinema, olhar pro herói e se identificar com ele, ou então ver nele algo que é de esperança. E talvez não seja essa a entrega do Snyder. Ele fala sobre muitas coisas e às vezes acaba não chegando ao ponto final. Ele é um ótimo diretor. Sucker Punch é um ótimo filme que representa o que é a mente do Snyder, que é sobre uma garota que está numa clínica e ela tem vários pensamentos. É a mente do Snyder, é só o que eu posso dizer. É um ótimo filme também, se vocês puderem assistam, é muito legal, muito show de bola. Apesar das minhas críticas com relação à direção do Zack Snyder, o feeling dele para a escolha dos atores que interpretariam os papéis dos heróis, cara, foi sensacional. Isso é até dito na entrevista que ele teve com o grupo brasileiro, que ele sentiu um feeling, ele sentiu que aqueles atores, eles representariam bem os papéis. O Henry Cavill, Gal Gadot. Pô, pega o Jason Momoa, ele foi escolhido como Aquaman. Aquaman era a piada da DC, era a piada. E ele fez o Aquaman totalmente diferente. Existem algumas animações mais recentes que abordam o Aquaman mais parrudo, mais poderoso, mas a versão do Jason Momoa ficou, cara, excepcional. Você pega a Gal Gadot trouxe essa Mulher Maravilha diferente. Apesar do filme o Mulher Maravilha 84 não ter feito tanto sucesso, mas o primeiro fez e foi muito bom, até para a carreira dela que não era tão conhecida. O Henry Cavill também, essa adaptação do Superman não ser tão fiel, mas ele também foi alçado de uma forma, cara,
maravilhosa. O cara hoje faz o The Witcher, faz outras séries, tá cotado para fazer Mass Effect, a série de jogo. Então, foi beneficioso para os atores. O Cyborg com o Ray Fisher. Ray Fisher hoje que tem lutado por causas importantes, que é as questões raciais e dos atores. Isso é importante de frisar aqui. O próprio Ezra Miller como Flash, ele é até engraçadinho. Não sou muito fã, mas ele entrega um bom trabalho. Que legal que o Snyder trouxe essas pessoas. Mas principalmente, eu acho que esse filme é a redenção de alguns atores. Porque eu quero pegar dois casos específicos, que é o do Ben Affleck e do Jared Leto. O Ben Affleck, entre o Batman vs Superman, o Liga da Justiça, o Ben Affleck ele recebeu muito hate quando ele foi escolhido para ser o Batman. Tem um vídeo icônico do Jovem Nerd, que é o Azaghal pegando um porrete e dando na cabeça, na máscara de Batman. O tanto de satisfação que algumas pessoas tiveram com o Ben Affleck. Outras amaram, acharam que, poxa, ele interpretou bem o papel e tal. Eu ainda sou um fã meio dividido enquanto a isso. Mas o problema foi depois, onde o Ben Affleck, ele entrou numa espiral de coisas ruins na vida dele. Ele estava casado com a Jennifer Garner e nesse meio tempo ele se separou dela e ele voltou a ter problemas com o alcoolismo. Então, ele também foi uma pessoa desacreditada. Não tanto quanto o Snyder. O Snyder, ele teve problemas um pouco mais sérios. Mas o Ben Affleck também. E eu vi uma entrevista recente dele, algum comentário do YouTube, que diz que esse filme, o Liga da Justiça, ele quer fazer também para os seus filhos, para tirar esse gosto amargo na boca, de que ele poderia ter feito mais, ele poderia ter feito melhor, mas a situação da vida dele estava tão ruim, tanto ele como o Jared Leto, que também foi desacreditado depois de fazer aquele filme do Esquadrão Suicida, onde ele mal aparece como Coringa. Na cabeça deles, talvez, eles não tiveram a chance de mostrar o seu melhor. E cara, para pra pensar, quantas vezes na nossa vida a gente está numa situação ruim, difícil, e ninguém acredita na gente, ninguém acredita no nosso potencial. Cara, eu fico imaginando a cabeça desses caras em serem desacreditados, em virar chacota. E não precisa muito para que você tropece, como foi o caso do Jared Leto. Ele não teve chance de mostrar o seu trabalho. No tropeço, tá todo mundo ali te cercando para ver a sua queda, mas ninguém quer estender a mão para te levantar. Como eu lembro no Nerdcast sobre Star Wars Episódio 8, que o Jovem Nerd comenta, a vida é ciclos, e às vezes a gente está numa fase muito boa, e às vezes cai numa fase muito ruim, e cara, assim é a vida. Nem sempre a gente vai estar no topo, mas a gente vai saber quem está conosco na hora do aperto, da dificuldade. Essa é a lição. Lembre das pessoas que estão com você quando você estiver lá embaixo. Nem tudo é dinheiro, mas às vezes uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. E quantas vezes talvez o Ben Affleck, principalmente, não achou hate, achou palavras negativas. Fica aqui essa reflexão, porque só quem tá lá embaixo, só quem tá no fundo do poço entende a dor do outro. Pô, e acredite que amanhã a gente vai dar a volta por cima. Hoje você pode estar lá embaixo, mas com certeza a sua hora vai chegar. Com relação aos trailers, para mim o trailer da Mother Box, que foi o último que saiu, literalmente, é excepcional, cara, é muito bonito. A música Time, Tom Waits, encaixou perfeitamente, até a letra que fala sobre deuses e pessoas, e cada personagem representa um mártir ou uma figura histórica ou uma estátua do mundo real. O Batman representa o São Sebastião, se eu não me engano, o Aquaman representa Poseidon, Cyborg representa o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci, o Superman representa Jesus na cabeça do Snyder, e a Mulher Maravilha, se eu não me engano, ela representa Atena, o Flash representa o Hermes, o deus da velocidade. E isso foi muito legal, foi muito interessante, ficou muito bom no trailer. E a música maravilhosa. Os teasers são legais, mas são cenas picotadas, então não vale tanto comentário. Mas o trailer final, o trailer que mostra cenas do filme, eu achei muito legal. Eu acho que vai ser bem interessante ver esse contraponto do Liga da Justiça 2017, porque já apareceu cenas novas, mas só que, assim, plot twist,
Eu acho que você já deve ter percebido que o que eu queria ver dos personagens, do Superman, por exemplo, eu queria ver o All-Star Superman, cara. Eu queria ver o Superman que dialoga com uma menina que tem problemas mentais do alto do prédio. Ele chega, conversa com ela e fala: o seu médico ainda não chegou e você é forte, porque ele sabia o que ia acontecer. E ela estava se preparando para fazer algo que ia tentar contra a vida dela. Cara, o próprio Batman, o Batman que mata, o Batman que é cruel, é o do Cavaleiro das Trevas, onde existe um regime totalitarista e o Superman é um ditador. Lógico que existem todos os problemas que aconteceram naquela realidade. E o Batman já velho, Batman guerrilheiro, que luta contra o totalitarismo. Não é esse Batman do Ben Affleck, ou esse Batman do Zack Snyder, no caso, que... Tudo bem, o Robin morreu, mas não é pra tanto, não chega a tanto querer matar as pessoas. O trailer em si é muito bonito, mostra o Superman com a roupa clássica da morte e rebuff do Superman. Eu achei bem legal isso. O tanque do Batman, que remete ao Cavaleiro das Trevas, eu achei também muito legal. O próprio Coringa, We Are Living in a Society, como eu iniciei aqui o nosso podcast. Cara, eu achei toda essa parte muito legal, muito interessante, sensacional. Mas essa adaptação do Snyder, pra mim, eu ainda acho que não é o que eu esperava. Outro ponto também do trailer, que aparece o John Magnelli, alguma coisa assim. Ele aparece como Exterminador. Ele faz uma pontinha no Batman vs Superman. E ele, tava esperando para poder atuar como esse personagem. Eu achei bem legal trazerem ele. Tem muita coisa no trailer que já entregou ali. Parte do filme já tá ali, entendeu? Você pode ter expectativas, você pode criar uma expectativa para algo novo, mas não vai vir. O filme é basicamente o mesmo do Liga da Justiça 2017, mas vai ser legal porque a gente vai ter uma versão diferente, uma visão diferente dos filmes. Eu não sou do tipo de pessoa que desprezaria o filme antigo, mas hoje a gente tem a visão do Zack Snyder e a visão que foi dos produtores da Warner. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito interessante essa discussão, esse debate, de cada um ter o seu ponto de vista, seu contraponto. Destaque para a música Aleluia, do Leonard Cohen, que aqui é uma curiosidade para vocês. Essa música, ela tem mais ou menos 60 estrofes, e cada vez que o Leonard Cohen canta essa música, ele canta de uma forma diferente. Mas o Snyder colocou em homenagem à sua filha. E para finalizar, eu acho que a mensagem que fica é a mensagem da superação e do acredite em você mesmo. Não é papo de coach. Eu não tô aqui para ser coach, eu tô aqui para passar essa mensagem para você. Aí você diz assim, mas aí tal, minha vida tá difícil. Cara, tá difícil para todo mundo, mas você tem a força necessária para superar as dificuldades, assim como o próprio Snyder teve. E olha tudo o que aconteceu na vida dele. Você tem o poder de mudar tudo. Você tem o poder de transformar a sua própria vida. Por mais que esteja difícil hoje, amanhã a gente vai levantar e vai fazer melhor. Eu acredito em você, eu acredito em mim, então vamos pra frente, ok? Sim, galera, lembrando vocês aqui, eu já ia me passando, as nossas redes sociais são... O quê? As nossas redes sociais são... Como? Sociais são... Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O Instagram, Facebook e o Twitter. O @multicamadascast para o Instagram, @multicamadacast para o Facebook e o @multicamadacast1 para o Twitter, porque o Twitter não aceitou que eu botasse lá o Multicamadascast. Enfim, e também, lembrando novamente, se inscreve, segue a gente, dá like, comentários, porque a gente precisa desse engajamento para poder crescer e trazer mais conteúdos como esse. Se você gostou, dá seu joinha, deixa seu comentário. É isso aí. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau, gente.